Olá, meus amores. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa de Umbanda, e hoje estou aqui para mais um programa A Voz de Exu. Como sempre, eu digo para vocês, eu estou aqui para apagar a luz da ignorância e acender a luz do conhecimento. Vamos lá? Começar com mais um programa A Luz do Conhecimento. Eu disse para vocês no último programa, nós estávamos entrevistando Tati Tiso e ela estava contando do acordo que ela fez com o Exu e como o Exu destrinchou cada ponto do acordo feito com ela. Na sequência, ela contou sobre a experiência que ela teve para resgatar de uma situação difícil um parente que ela ama muito e ela teve que acessar uma força muito rara, pouco conhecida, que se chama Exu Taturana. E ao resgatar este personagem da situação que ele estava vivendo, ela criou um grande vínculo emocional e de fé com esse Exu, que mais tarde começou a se manifestar dentro das incorporações dela. Vamos lembrar que ela é uma médium de terreiro, ela estava no seu processo de desenvolvimento. E aí ela começa então a receber esta força que é Exu Taturana. Está aqui mais uma vez para continuar o nosso papo maravilhoso, Tati Tiso. Seja Obrigada, bem-vinda, muito meu amor. obrigada. O nosso público ficou carente do fim da história, então nós voltamos para contar essa história. Conta pra gente como é que foi então esta fase de trabalho com Exu Taturana. Então, recapitulando um pouquinho, ele apareceu na minha vida como guia de trabalho, num momento onde eu precisei, ou melhor, eu tive a honra de substituir um dia de trabalho do seu Zé Quimbandeiro, o que para mim foi uma responsabilidade imensa e uma gratidão imensa, porque naquela posição de cuidadora do terreiro, de repente estar ali à frente de um trabalho, é muita Hum. responsabilidade e muita honra. E eu levo tudo tão a sério e eu me cobro tanto a essa, sensibilidade, essa responsabilidade e atuar de forma íntegra dentro do meu trabalho, que aquilo me apavorou de alguma Isso forma. é isso é uma honestidade com a fé, com as pessoas e com a responsabilidade que você tem, diante, né, estando à frente desse terreiro. Sim, porque quando nós estamos numa gira, nós temos ali o sacerdote nos orientando de alguma forma. Naquele momento eu estava, era um trabalho que eu poderia chamar ali de meu, era o meu trabalho, era a minha verdade. Então eu precisava trazer todo aquele amor e toda aquela espontaneidade que o seu Zé trazia, mas do meu jeito, da Sim. minha forma, né? E sem conhecer necessariamente o guia que ia trabalhar. Eu só confiei e fui, né? Que Então, incrível, quan você disse que foram 3 trabalhos seguidos. 3 trabalhos seguidos, Hã. 3 trabalhos seguidos. E aí entra o meu racional. Será que eu fui bem? Será que eu fui uma boa ferramenta para o guia? Será que eu me permiti? Será que eu permiti com que ele trabalhasse da forma que ele precisava? Aí vem a culpa, e o será, e o se. E isso Ah. foi tudo sendo depois, ao longo do processo, sendo, desestruturado dentro do meu campo, né, assim, se a espiritualidade me permitiu viver uma situação dessa, é porque talvez eu tenha capacidade de assumir este trabalho e estar entregue a este trabalho. Você acredita que toda a energia foi ancorada no teu entorno para que você pudesse manifestar essa força? Sim, Porque para você também era novidade tudo isso, sim, mas você, percebeu que ali o que fluía era a energia do guia, não era a tua, não era no teu controle. A exatamente. única coisa que era teu era o corpo e a fé, Uhum, e a condição de se de estar prestar a ali. isso. Talvez, eu até me questiono, se talvez fosse em dias normais, eu tivesse falado: "Não, não vou". E o que seria um dia normal? Você estando, né, o seu Zé estando, todo mundo estando no seu posto, Então quer dizer que a ausência da mãe cria caos? cria caos, E total.
quanto tempo você já trabalha com esse guia? Porque esse guia é um sucesso no terreiro, é um guia que trabalha com quebra de amarras, quebra de prisões mentais, espirituais, psicológicas. É um guia que tem a capacidade de desconstruir campos de aprisionamento. Lembrem-se disso. Exu Taturana. Quanto tempo você já trabalha com esse guia? Nossa, eu acho que já deve ter uns 5 anos, 6 anos já, que a gente trabalha com essa força no templo. E você conseguiu entender se foi bem ou não? Olha, às vezes, assim, eu me questiono muito, né, e É, isso é um processo que eu trabalho todos os dias, de me questionar e de saber. Eu sempre quero a excelência, eu trabalho em busca da excelência, seja desde receber um consulente, ou estar num trabalho atuando com um guia. Então, eu me questiono muito, mas eu acredito que ele me acolheu de uma forma tão incrível que eu não tenho como dizer que eu não estou indo bem, porque eu sou só uma ferramenta, eu só permito que ele trabalhe. perfeito. Olha isso, gente, ela é desprovida de ego. É claro que a crítica do médium, eu acho que todos vocês que estão ouvindo, né, esse programa, o médium ele se cobra muito. Ele fica se perguntando se ele está conseguindo auxiliar os consulentes, se ele está conseguindo prestar o seu serviço, se ele está conseguindo ser útil à manifestação daquele guia que está trabalhando, ou seja, o médium ele tem 500.000 perguntas na sua cabeça, muitas críticas, muitos questionamentos, mas a gente precisa entender que o médium, ele é um grande instrumento de trabalho, e que ele vem sendo preparado muito antes do guia chegar. O médium, ele não é preparado naquele dia que ele incorpora o guia. Ele vem sendo ao longo dos anos, assim como ela, no acordo com Exu, Exu preparou a história dela, espiritualmente ele também preparou o caminho para que esse guia viesse trabalhar e se manifestar. Então, a gente precisa começar a sair das cobranças, sair do ego, sair da vaidade e permitir apenas que a força se manifeste. O guia que você incorpora não pensa como você, ele não age como você, ele não atua como você. Ele nem precisa acreditar nas mesmas coisas que você acredita. Por quê? Porque é uma inteligência que existe no universo que não é a tua, que não pensa como você. Ele está usando você como porta de manifestação. Bom para ele, porque ele cumpre a missão dele, bom para você, porque você cumpre a tua. Mas essa energia não tem que passar pelo teu filtro, porque senão você vai começar a oferecer a tua opinião. E a tua opinião está limitada ao teu campo de visão e ao teu ponto de vista. Então perceba que o guia ele está num outro plano, ele é uma consciência inteligente. Você está fadado a este plano e você só consegue ter o olhar daquilo que tua visão alcança e que as tuas experiências permitiram ter. Guardem isso para vocês. Nesse processo seu, né, você então começa a trabalhar com esse guia, maravilhoso por sinal, fantástico. Você também teve um momento em que você fez, né, um processo de desenvolvimento com o Exu do Ouro. Exu do Ouro é uma entidade que não incorpora, mas você aprendeu a alimentar e a tratar essa entidade. Como foi para você? Você é uma pessoa tão correta, tão, né, procura fazer tudo tão bem feito, mas você está desprovida de ego em função do seu trabalho no terreiro. Como foi para você ouvir de uma entidade que você precisava ter, desejo de prosperidade? A minha caminhada, ela veio muito na luta, então era ganhar hoje para pagar o almoço de amanhã, então nunca sobrava, né. Então, quando eu pensava em prosperidade, para mim era sobrar um dinheirinho para comprar qualquer coisinha. Eu não pensava em prosperidade como algo grandioso. A prosperidade muitas vezes estava vinculada apenas a sobrar alguma coisa do salário, né. Então, a partir do momento do meu acordo com o seu Zé, que as coisas foram acontecendo a partir da minha fé e a partir das minhas quebras de crenças limitantes,
tudo foi fluindo, e a partir do momento que Exu do Ouro entrou na minha vida através de um ritual, onde eu tenho ele na minha casa, onde eu cuido da energia dele, é como se os pensamentos mudassem, como as ações mudassem, a fala mudasse, porque ele começa a trabalhar a gente por dentro. Não é simplesmente mexer na caixa registradora e começar a vir dinheiro para sua vida, não é simplesmente vir possibilidades 1000, é primeiro começar na gente. Então o Exu Eh, do Ouro traz esse ensinamento e essa aproximação. Você teve uma quebra de crenças, mas você acha que isso gerou como que se diz, uma crise na tua cabeça de perceber que talvez você estivesse limitando a abundância da tua história? Você Total, conseguiu perceber isso? total, E total. quando você percebeu isso, o que que você fez para conseguir lidar com essa ideia de miséria, de prosperidade e de abundância? Entrou uma outra personagem na história nesse momento, né, como você disse, Exu do Ouro não é uma força de incorporação, então não era uma força que eu conseguiria ter uma resposta verbal. Eu conseguia ver as respostas dele em ações na minha vida, mas verbal não. Então entra a rainha, a pombagira que trabalha na nossa casa como, aliada nesse processo. Rainha das 7 encruzilhadas, nós estamos falando de uma força que cuida especialmente, essencialmente de prosperidade. E aí você sai, de uma estrutura Exu, que é caminho, que está aqui, e aí você vai para uma energia gigante, que é extremamente emocional, que vive nos rompantes e que fala de uma riqueza, de uma abundância, de uma prosperidade ilimitada. O que que aconteceu aqui, na tua cabeça? Eu me senti, merecedora, porque talvez até então o fato de ter vivido aquele relacionamento onde eu era aprisionada financeiramente, embora o dinheiro fosse meu, eu não me permitia viver. Eu me contentava com o mínimo. Então, foi um processo. As conquistas, a entrada de Exu do Ouro dentro desse processo de me fazer perceber que eu era merecedora dentro dessa energia de prosperidade, fosse ela dinheiro, fosse ela possibilidades, fosse ela relacionamentos, Sim. e nisso entrou a rainha com as realizações efetivas. Nossa, Exu do Ouro então fez a transição, mas Exatamente. foi fácil? Não. Não, Conta como foi esse sofrimento para ficar rica? porque eu venho de uma história bem limitada, eu nunca passei necessidade, nunca chegou a esse ponto, mas foi difícil, né. Minha Uhum. mãe, como eu contei, me criou sozinha, então eu vim de uma educação muito rígida, e agradeço a ela por isso, porque eu acho que a minha estrutura vem dessa educação rígida, mas era assim, era um presente só em datas comemorativas, era comia aquilo que era possível, era tudo muito difícil, então eu cresci com essa ideia. Eu vou ter o mínimo para sobreviver. Eu Sobrevivência. não Você acha que grande parte das pessoas, ainda estão vivendo no modo sobrevivência? sim, sim, porque as crenças fazem a gente acreditar que para ter dinheiro tem que ser sofrido, para ter dinheiro você precisa abrir mão de outras coisas, que o dinheiro não traz felicidade, que o dinheiro traz desgraça para a vida das pessoas. Você então está me dizendo que você acredita que as pessoas entendem o dinheiro como fim, quando Uhum, na verdade o dinheiro é um processo para outros fins, mas as exatamente. pessoas limitam até o dinheiro, ou seja, ninguém consegue pensar na sua própria vida além do dinheiro, ou seja, com dinheiro. As pessoas não se permitem viver, né, essa vida de fortuna, se o dinheiro não tiver envolvido de uma forma que seja trágica. Trágica. Você, chegou a pensar que teria tudo que você tem hoje? Não, Tá. eu achava que eu continuaria vivendo naquele bairro humilde, onde não teria ali grandes perspectivas, casaria por ali, teria vários filhos e continuaria aquela vida. Na verdade eu fui não que eu fui criada para isso, mas a condição que eu tinha era para isso. Era aquilo. E aí você acha que no momento em que você aceitou o acordo com o Exu, ali já teve uma virada de chave no teu processo Total, de prosperidade? total. Porque você sai de um relacionamento que era uma falta, Uhum, e aí você vai para uma relação de abundância. uhum.
E os acordos, quando você relata a história do teu encontro com o teu marido, os acordos foram praticamente imediatos, ou seja, você estava preparada, ele estava preparado. Sim, Quem preparou ele? Quer dizer que essa inteligência espiritual, né, que comunica tudo que está dentro do universo, dentro dos mesmos campos, tem a capacidade de, a partir da tua fé, preparar aquilo que faz parte do teu futuro, independente de crenças. exatamente. Ali começa a fase da prosperidade, da abundância, quando se fala de relacionamento, quando se fala de tratamento, de condição emocional, psicológica e espiritual para viver o que você tinha que viver. Exatamente. Aí você faz uma transição para você entender a realidade material, porque até então a gente está falando de espiritualidade, Uhum. psicológica e emocional. Aí você faz, né, Exu do ouro para entender essa transição, e aí você cai no colo de rainha das sete encruzilhadas. Exatamente. Como é esse encontro teu com ela? Nossa, a rainha veio como uma bomba, né, porque nós estávamos acostumados com o seu Zé, que é colo, que é carinho, que é pai, que ele pode te dar uma super bronca. Você continua saindo de lá amando ele, porque ele tem todo um jeito. A rainha, você sai de lá brava, muitas vezes com ela, porque ela tem uma forma de te trazer para uma realidade, só que não te destruindo. Ela te traz para a realidade dizendo assim: toda energia que você gasta para se sabotar, é a mesma energia que você gasta para conquistar. Então por que que você está nesse meio do caminho aí que você não está usando a sua energia para o caminho certo? E o meu primeiro grande ponto com ela foi pedir demissão de 20 anos de banco. Foi ela, me demitir de uma estrutura que eu tinha de 20 anos de banco. Porque eu Nossa. cheguei num ponto onde o templo era tão mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Só que eu não tinha mais corpo físico para sustentar aquela situação, porque eu acordava muito cedo, trabalhava o dia inteiro, eu chegava trocando de roupa no meio da rua para chegar para o trabalho do templo. Então eu não estava sendo boa em nenhuma versão. Eu Hum. não estava sendo boa versão funcionária, nem versão médium, nem versão esposa, porque eu não conseguia fisicamente suportar aquilo. E eu virei para o meu marido e disse: "Eu vou pedir demissão". Ele falou assim: "Eu tô aqui, pode pedir". Pedir demissão Uau! não, né, pedir demissão para a rainha para que eu fosse mandada embora. E ele foi a primeira pessoa que falou: vai ser feliz, vai correr atrás dos seus sonhos que eu tô aqui". Você sentiu medo? Muito, Muito. E você muito. foi com medo mesmo? Fui. E eu pedi para ela, falei Hã. assim, ela, né, você pergunta o que que a gente quer, eu falei assim: "Eu quero ser mandada embora". Ela olhou assim, eu acho que não esperava também essa, eu falei assim: "Eu não aguento mais, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui inteira, de verdade". Hum. Aí ela falou assim: "Tem certeza?" Eu falei: "Absoluta". Ela: "Tá bom". Aí não tocamos mais no assunto, não tocamos mais no assunto. Um belo dia o banco não estava passando mais por cortes, nem por reestrutura, nem por nada, muito pelo contrário, a minha área estava precisando de mão de obra, porque nós não estávamos dando conta do trabalho. Uma gerente nova, que nem me conhecia muito, me chamou dizendo que o diretor estava me chamando e pediu para eu levar os documentos, as planilhas do meu trabalho. E eu fui lá toda, né, com a minha planilhinha embaixo do braço. E ele me mandou embora, né, falou: Ai, "Muito que obrigada". delícia! Não foi na hora, não foi delícia, foi assustador, Hã. porque eu falei assim: "Eu nunca fui mandada embora na vida, porque eu trabalhei lá por 20 anos, eu entrei lá com 18 anos, né". E foi assustador, que eu não conseguia ler o que estava escrito. Se tivesse falando que eu não tinha direito a nada, eu ia sair sem direito a nada, porque eu não consegui nem ler o que estava escrito. E ainda perguntei, falei assim: "Eu posso voltar para minha mesa e terminar o meu trabalho da manhã, porque senão o banco não funciona", porque dependia de mim, a minha área, para alimentar algumas informações. E num banco, quando você é demitido, já tem o segurança na porta te levando para fora, você não pode voltar para sua mesa. Eu voltei para minha mesa, eu terminei todo o meu trabalho da parte da manhã, recolhi algumas coisas pessoais, alguns e-mails, mandei para as, e fui embora. E aí, assim que eu saí, né, do banco, eu te liguei e falei assim: "Mãe, fui mandada embora". E você: "Parabéns". Liguei para o meu marido: "Amor, fui mandada embora, parabéns". Só que ao mesmo tempo que eu estava feliz, eu estava em pânico, né, porque, Claro. né, eu não sabia para onde ir, eu não sabia o que fazer, eu não sabia. Você só falou: "Vem para cá que a gente vai comemorar". E eu fui para o terreiro, e a gente comemorou.
E aí eu lembro que o seu Zé, ele me deu uma orientação que foi muito sábia. Trabalhei 20 anos falando todo dia da mesma coisa, do mesmo assunto, em função do trabalho. E ele falou assim: por um mês, pelo menos, todos os dias você vai buscar informação de qualquer outra coisa. Busque qualquer assunto. Vai aprender a fazer tricô, crochê, pintar, economia, qualquer coisa, mas todos os dias você vai buscar informação sobre uma coisa nova, porque Tá, você precisa mostrar para o teu cérebro que mudou, tá. que você está construindo uma outra história, seja ela qual for, mas eu precisava alimentar a minha energia de outros conhecimentos, não significa que eu tinha que ser boa naquilo, mas eu só tinha que alimentar a minha energia de outros conhecimentos, de outras informações, para que a coisa fluísse para o caminho que ela tinha que fluir. Para descondicionar o seu cérebro, porque Exatamente. senão você sentiria provavelmente uma grande tristeza da Talvez experiência. até um arrependimento, Sim, porque assim, eu tive que mudar toda a minha estrutura, né. No outro é, dia eu acordei às 5 da manhã e meu marido falou assim: "Pode ficar dormindo". Para mim era um absurdo eu poder ficar dormindo. E foi um processo, não foi fácil. Aí você fala: "Mas não era o que você queria?". Era, mas até o bom às vezes a gente demora a entender, a absorver, né. absorver. Então esse foi o meu primeiro grande passo com a rainha. O meu segundo grande passo, claro que todos os dias eu teria aqui coisas para contar de todos os dias que a gente aprende com eles, mas se a gente resumir nos grandes são esses. Eh, eu fui um pouco ousada em relação ao apartamento, já contei essa história, mas o Adriano não. Também vem de uma história difícil, de uma condição difícil, regrada, onde ele é muito racional, onde entra dinheiro, Hum. no sentido de eu posso. Se eu posso, eu dou o passo. Se eu não posso, eu me recolho e busco uma condição para ali na frente dar aquele passo. E a rainha ficava inconformada disso, porque ela queria movimentar ele, e ele não gostava da rainha, ele não ia na rainha, porque eles tiveram alguma conversa onde talvez ela tenha tentado dar esse chacoalhão nele e ele Recolheu. recolheu. Hã. E aí chegou na nossa cabeça uma ideia de trocar de apartamento, mas nós queríamos uma casa em função dele ser do interior, de querer um pouco mais de espaço, só que assim, não tinha uma necessidade, era só uma vontade. E eu falei assim, e aí o seu Zé me orientava em contrapartida, ele falou assim: "Começa a olhar casas, né, traz o movimento de desejo". Tá, você Aí começa a criar aquela vontade de ter uma casa, até nele que não queria se mexer. exatamente, a Hã. rainha fala: "Vai em todas as casas, marca 10 casas no final de semana para vocês verem". E aí a gente foi fazendo isso. E a gente foi indo, foi indo, foi indo, mas nada era aquilo, até que um dia apareceu uma casa. A casa era maravilhosa, a casa era assim, um sonho da vida para qualquer pessoa, era linda, novinha, tudo maravilhoso. Aí ele virou para mim e falou assim: "Por essa casa eu faço uma loucura". Eu falei: "Opa, é aqui". É o que eu A precisava rainha ouvir. conseguiu mexer onde precisava. É. E realmente seria um grande movimento estrutural e financeiro que faríamos para ter acesso àquela casa. Teríamos que pôr os 2 apartamentos à venda, financiamento, enfim, tudo que todo mundo passa, né, Uhum. mas nada ia para frente. Eu ia lá todos os dias, olhava a casa, passava na frente, já me via morando na casa, a rainha já falou onde que queria um assentamento dela, já onde queria a planta tal, onde que ela curtiu a casa junto com a gente. Um dia e nada acontecia com a venda dos apartamentos, tudo emperrado. O desejo existia, o movimento de tentar existia, mas nada acontecia para que isso se realizasse. Um dia ela vira para mim, ela me chama por um apelido, ela falou assim: "Você não vai mais para essa casa". Eu falei: "Como assim?". Aí ela disse: "Em 3 meses você vai sofrer um assalto, vai levar um tiro e não vai querer mais voltar para lá". Aí eu rapidamente pensei: "Como eu vou falar isso para meu marido?", porque ele confiou no que ela disse. Ele En confiou no movimento que ela então falou. quer dizer que os planos também podem Ai, mudar, porque a pode. espiritualidade enxerga coisas que vocês não enxergariam. Ex Vocês queriam a casa, ela promoveu condições e caminhos e tudo para casa, e em algum momento ela viu um perigo e ela cortou a casa. Ela cortou. E como foi? E aí ela falou assim: "Não vai mais". Eu falei: "Tá bom". Mas ela falou assim: "Isso não significa que você não terá a sua casa. Só abra os olhos".
E eu fiquei em pânico, porque como que eu viro para ele e falo que todo o movimento que ele fez foi em vão? E aí para minha surpresa ele falou assim: "Tá bom, tudo bem, se ela disse, tá dito, a gente procura outra casa". Ou seja, ele não gostava dela, ela criou um movimento, ele aceitou o movimento, ele mudou em função desse movimento, e quando ela disse não, ele também aceitou. Também aceitou. Aí eu não sei se eu fiquei mais em choque dela ter falado que eu não ia ou dele ter falado que tudo bem. Aí tá bom, a gente continuou. E aí alguém me falou assim: "Por que que você não vê uma casa no condomínio X?". Aí eu falei: "Não dá, aí o salto já é muito alto, eu não vou conseguir". "Mas você tá falando não de novo, vai olhar, é só olhar". E aí eu fui olhar a casa. A gente comprou a casa sem ele nem ir na casa ver, Vocês compraram a casa no condomínio que não podia ser, porque porque não tinha eu condições. achava que eu não tinha condições. Então você acha que a pombagira te deu um golpe? O melhor golpe da vida. Porque se ela tivesse feito você olhar nesse condomínio primeiro, você teria ido? Não, Por quê? porque eu julgava não ser capaz, financeiramente falando, de estar ali. Então pombagira te deu um golpe. Total. E aí você foi para essa E aí eu casa. fui ver a casa, gostei, o condomínio era incrível, segurança, a gente saiu do terreiro muito tarde, então esse era um principal objetivo, ter algum lugar que eu pudesse chegar de alguma forma mais segura, e o condomínio tem tudo e um pouco mais. E o Adriano aceitou comprar a casa sem nem visitar. E vocês foram morar no E a gente foi condomínio? morar no condomínio. E aí estamos lá até hoje. Hoje ele já é amigo de Pombagira, Ou ele seja, mudou a relação já dos mudou 2 aí. total, total. E você acha que o contato dele com a pombagira ressignificou a posição dele dentro dessa prosperidade? Sim, hoje ele aceita. Hoje ele se vê também merecedor. Tanto que estamos em um outro projeto, também ousado, onde ela falou: "Só vai, já é", E ele confia. e ele confia. E como ele disse: "Eu confio na sua fé". Você está me dizendo que a união de vocês pelo espiritual e o acesso a esses caminhos de prosperidade de pombagira está fazendo com que vocês cresçam muito mais rápido? Muito. Se você tivesse que fazer isso sozinha, tentando levar ele com você, vocês iriam num tempo. Como ele está associado a você dentro dessa crença, desse valor, dessa fé, vocês voam em relação a isso? Total. Voam como? Em tudo, em tudo, como casal, como respeito, como financeiro, como estratégia de vida, como olhar o outro, como ele olha o nosso trabalho. Eu acho que de tudo, de todo o nosso crescimento, dinheiro é legal, é bacana, estrutura é bacana, só que assim, o que me traz mais satisfação é olhar o nosso trabalho, olhar o meu trabalho pelo olhar dele. Entendi. Porque hoje, se eu estiver na rua conversando com alguém, falando sobre o templo, eu fico quieta, quem dá depoimento é ele. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que o nosso público gostaria de saber. Você acha que prosperidade é ter dinheiro? Não. O que que é então? É um pouco de tudo. Eu acho que prosperidade é você olhar para a vida de forma positiva, é você se pôr na condição de correr atrás dos teus sonhos, é você se pôr na condição de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua energia, de cuidar do seu espiritual, é a sua relação com a sua família, é a sua relação com os seus amigos, é você ter a clareza e a sabedoria de fazer boas escolhas, é de você ter a humildade de admitir erros e admitir mudanças, porque a gente pode mudar o tempo todo, a gente pode. Então os guias também. Também, tanto que assim, a gente tem que agradecer eles todos os dias, porque quando você falou, que o guia pode ver à frente, eu questiono 2 coisas, se ela me proporcionou o movimento de desejo por aquela casa, mesmo já sabendo que seria um risco, mas a casa era tão espetaculosa que faria um olhar, material mais grandioso, a ponto de mexer com um desejo mais dele do que o meu, né, porque ele precisava sair daquele lugar, ou se realmente ela viu o perigo depois. Eu questiono, eu nunca perguntei isso para ela, É. mas eu até me questiono se é isso. Então essa A casa que você foi depois era melhor que essa?
ela não é em tamanho a outra pudesse ser maior, mas não é o tamanho que me trouxe o carinho, o aconchego, o chamar de lar. Essa paz que você tem. Hoje eu durmo de porta aberta, se eu esquecer tá tudo bem. Lá, eu ia ficar nervosa de entrar em casa, porque era uma casa de rua. Hoje eu estou dentro de um condomínio. Hoje eu tenho os meus cachorros, se eu precisar sair de madrugada para andar com eles, está tudo bem. E esses dias aconteceu até algo, engraçado. Um dos meus cachorrinhos passou mal, precisei ir com ele na rua, e eu olhei assim, aquele breu, eram 4 horas da manhã e estava vindo um moço de bicicleta. Por um minuto eu tive medo. Eu falei assim: "Meu Deus, eu vou ser assaltada". Eu pensei: "Eu vou ser assaltada". E aí eu falei assim: "Mas eu estou no condomínio". Tá tudo bem, eu falei assim, ou a pessoa perdeu o sono e veio andar de bike, ou vai ser o meu ídolo, porque acordar 4 da manhã para treinar vai virar meu ídolo. Virou. E aí eu fui, a cachorrinha fez as necessidades, a gente voltou, estava tudo bem, mas por um minuto eu falei assim: "Vou ser assaltada?". "Não, eu não vou ser assaltada, tá tudo bem". De tudo que você está me falando, eu estou entendendo que para dar os saltos não tem a ver com dinheiro, tem a ver com coragem. Total. Você teve a coragem de acreditar, de aceitar a orientação dos guias, de se colocar na condição e de esperar que as coisas acontecessem como deveriam acontecer. Sim. Não atropelar, não atravessar, não cobrar, não ficar brava quando as coisas Uhum. não se realizavam naquele tempo. Isso tudo, você acha que diminuiu o tempo de realização das coisas que você faz hoje? Hoje, se eu tivesse que viver o mesmo processo, seria anos. Eu iniciei um processo recentemente que o que era de 3, 4 meses está sendo em 20 dias. 20 dias. Então, a fé acelera os Total. processos. E a liberdade de acreditar e de aguardar o que é teu, deixa solto para fluir. Esse é o ponto, é acreditar e confiar, porque nunca vai ser no nosso tempo. E se for com medo, vai com medo mesmo. Gente, olha que interessante, né? Nós temos aqui a experiência da Tati. A Tati contou toda a história dela. Nós estamos já no segundo programa falando da história dela. E vocês percebem que ela teve experiências dolorosas, ela passou por momentos difíceis, ela passou por até crises emocionais, espirituais, psicológicas, no sentido de que ela viveu dramas importantes na vida dela. Mas ela preferiu acreditar, ela preferiu se colocar na condição de ser cuidada. Quando você está no momento de dor e você procura um guia, você procura o guia porque você precisa ser cuidado. Só que as pessoas chegam no terreiro, né, nos templos ou em frente aos guias, com tantas restrições, com tantas reservas, com tantos nãos. Ah, mas eu sofri. Todo mundo sofre. Ah, mas eu passei por isso. Todo mundo passa. Não do jeito que você passou, mas passou de um outro jeito, de uma outra condição, de uma outra forma. Se você chegar com todos os teus nãos, você não vai ter espaço para um sim. Eu sei que tem momentos que são tão dolorosos, que é como se nós não soubéssemos que porta abrir para que esse guia entre na nossa alma. Mas o não saber também é uma permissão. Porque às vezes você poderia abrir a porta errada. Toda a história dela, ela buscou por amor, não significa que não teve dor, mas ela buscou por amor ao pai, por amor ao tio, por amor a esse marido, por amor à sua existência, por amor à espiritualidade. Por amor. Não significa que não doeu. Mas foi por amor que ela cresceu, por amor que ela construiu uma família, por amor que ela chegou até aqui. E é por amor que você permanece no terreiro hoje e cuidando dos guias, cuidando da estrutura, cuidando das pessoas. No terreiro, você é uma figura fundamental, porque poucas pessoas me conhecem como
como pessoa física, né, a gente brinca que lá eu sou pessoa jurídica, ou seja, eu estou sempre trabalhando com os guias, ou estou incorporada, ou estou atendendo, ou estou recolhida de alguma forma, então não é a Milene Sintra que aparece, é o seu Zé Quimbandeiro, é a Rainha das Sete Encruzilhadas, é Tranca-Rua das Almas. E quando você chega no templo, quem você encontra é Tati Tiso. É uma pessoa que viveu todas as suas experiências, foi curada de todas as formas e de todas as suas dores dentro do terreiro. Ela construiu uma estrutura familiar com os elos do terreiro. E hoje, toda essa realidade da vida dela acaba fluindo dentro da estrutura que ela oferece para aquele que ela acolhe. E como é para você cuidar de cada um que chega lá? Eu costumo dizer que, assim, eu sou uma das pessoas mais privilegiadas daquele terreiro, porque eu vejo você está incorporada fazendo atendimento e eu recebo a pessoa quando ela chega e 2, 3 semanas depois eu recebo ela saindo do guia transformada. Então eu consigo ver no olhar das pessoas a mudança, eu consigo ver num sorriso que não aparecia, que as coisas começaram a andar. Vai ser fácil sempre? Nunca. Sempre vai ter um processo que cada um vai precisar viver, mas ver a transformação de cada um e receber cada um não tem preço, né. Eu brinco que eu sou a única pessoa autorizada a abraçar no terreiro, né, eu costumo orientar os outros filhos a não abraçar, para não, né, não criar um vínculo ali, ter um respeito, mas eu sou a única pessoa autorizada a abraçar todo mundo. E poder abraçar na hora que está com a dor, e quando ela sai dos guias, poder abraçá-la, que ela está ali se curando, é algo que não tem preço, algo que, assim, eu nunca vou poder trazer em palavras a sensação que é. Eu imagino que você tenha vivido tantas experiências ricas, né, e nobres, e conheceu tantas pessoas, afinal são 20 anos de terreiro. Mais ou menos. 20 anos de terreiro. E de tudo isso, tem uma experiência que te chamou mais atenção? Ai, meu Deus. Você fala com consulente É, com especificamente? consulente. Alguém, assim, que te Puxa, chamou mais atenção, alguma história que de alguma forma mexeu com você? ai, difícil lembrar uma assim, mas, o que costuma o guia trazer de bastante ensinamento e que as pessoas, embora eu tente não me envolver muito, mas as pessoas acabam contando que muitas vezes as pessoas buscam o guia, buscam o terreiro para tentar resgatar um grande amor, né. E o guia vendo ali aquela pessoa, vê que não tem um caminho para aquele grande amor, e o guia propõe para a pessoa cuidar dela primeiro. Isso é encantador, porque o guia não atropela o processo. Ele primeiro propõe que ela cuide dela ou dele, para depois, trazer esse amor de volta. E quando essa pessoa se enxerga de verdade, ela vê que aquele amor não cabe mais naquela história. Ela nem quer. Ela nem quer, Então quer ela dizer nem que quando quer. você se torna o amor da tua vida, tudo que está fora, às vezes não cabe no seu novo eu, né, aquilo que parecia fantástico, talvez nem seja tanto. Então quer dizer que todo caminho, todo processo começa por você, Uhum. nunca, nunca, nunca por algo fora, algo externo. Exato, E quais são os motivos pelos quais as pessoas mais procuram o terreiro? emocional, Emocional é o emocional. primeiro. Relacionamento é o primeiro. E o segundo? Dinheiro, Dinheiro. As dinheiro. pessoas que pedem dinheiro, elas querem um caminho para ganhar dinheiro ou elas querem o dinheiro em si? Elas querem o dinheiro em si. Né, assim, poucas pessoas querem um caminho para estruturar, elas querem o caminho pronto para ganhar, E você né. acha que existe dentro dessa realidade que você conhece muito bem, você acha que existe um caminho pronto para tudo? Eu sou prova que não, né, eu sou prova viva que não. Se você não trabalhar, se você não se pôr na condição de querer, não é só o guia que vai fazer, o guia vai te ajudar, mas é você que tem que correr atrás, né. E Então, dentro dessa vaidade que as pessoas têm, dessa ganância, dessa ambição, você acredita que o crescimento da prosperidade ele é exponencial? total, total. E assim, dentro voltando no eixo do ouro, quando você ativa essa energia e você aceita essa energia de prosperidade na sua vida,
é muito comum você se perceber até com um verbo diferente, até com uma atitude que muitas vezes não era normal e você está fazendo. Então é uma melhora todos os dias, é um processo de ser uma pessoa melhor todos os dias, e você buscar ser uma pessoa melhor todos os dias, a sua prosperidade é inevitável que ela também cresça de uma forma que você não tem esse controle, mas acho que você buscar ser uma pessoa melhor todos os dias é o fundamental. Gente, quanta sabedoria! O que que nós entendemos aqui? Você pode encontrar as suas partes feridas, você pode curar as suas partes feridas. Ninguém disse que vai ser fácil, mas vai ser possível. Busque o caminho da espiritualidade. Se tiver medo, vai com medo mesmo, não deixa de viver o que é teu, não deixa de receber o que o universo tem para você e não deixa de construir aquilo que você acredita que merece. A gente teve uma história maravilhosa aqui. Obrigada, 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 você é mãezinha. maravilhosa. Te amo, Também te te amo amo. muito, sou muito grata à sua existência na minha vida. E, gente, ela é culpada, eu sempre falo isso em todos os vídeos. Ela perguntou se eu ia falar aqui, eu disse que não, mas eu menti. Então, eu estou dizendo que ela é culpada por eu ter montado um terreiro e ter iniciado novamente todo esse processo de acolhimento, de cura. E eu agradeço isso todos os dias. Eu agradeço todos os dias porque eu encontrei o meu propósito de vida, o templo, o meu trabalho, e estar aqui conversando com vocês, ensinando para vocês, orientando, é o meu propósito, é o que faz sentido para mim. Muito obrigada por mais esse programa, muito obrigada a vocês que estão acompanhando, e mais uma vez eu digo para vocês que aqui eu apago a luz da ignorância para acender a luz da sabedoria. Até o próximo programa. Obrigada. Ele vem chegando, ele já chegou, seu Zequinho Bandeiro.